Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos continuando o nosso curso no livro de 1 Coríntios. A gente chega possivelmente no capítulo que é mais conhecido, tem os trechos mais repetidos, mais conhecidos e talvez mais usados erroneamente por todo mundo, mesmo quem não é cristão usa esse trecho. Renato Russo, se não me engano é dele mesmo a música, canta uma música que chama Monte Castelo, que mistura os versos de Paulo com versos de um poeta português. E o nosso texto hoje é 1 Coríntios 13. A gente começa a perícope, né, nosso texto começa no verso 31 do capítulo 12. Que o verso 31 ele serve como uma passagem, um verso de passagem, uma frase, né, de passagem, de mudança de ênfase. Não é mudança de tema, mas é mudança de ênfase. Então vamos lá, que Deus nos abençoe nessa aula. A ideia central desse texto, então, é que a menos que o caráter amoroso de Cristo se torne evidente no uso e no exercício de todo e qualquer dom espiritual, a prática dos dons se torna inútil para o reino de Deus e não passa de demonstração de imaturidade cristã. O que Paulo está querendo passar nesse texto é que o amor que Cristo representa, que Cristo é, que Deus nos apresenta, e Deus nos ensina, é que deve permear toda a vida do crente, da comunidade cristã, desde as atividades mais simples até as mais espirituais, incluindo os dons espirituais. Então, Paulo diz para a gente nesse texto, nesse trecho da carta dele, que embora Deus conceda os seus dons como um ato de graça, e é pela graça única e exclusivamente, não é com base no mérito. Embora Deus conceda graciosamente os dons, é uma relação dinâmica entre a eficácia do dom e a vida do cristão. Um reflete o outro. Paulo trata dessa ligação entre os dons espirituais e a qualidade de vida do cristão de modo direto nesse capítulo. E a inserção abrupta desse trecho, desse arroubo de amor no meio da discussão de dons espirituais, que é os capítulos 12 e 14, indica uma ligação intrínseca na mente do apóstolo Paulo entre o modo de vida do crente, do cristão, e a concessão dos dons. Não são coisas dissociadas, são coisas unidas, únicas não, né? Mas unificadas. Além disso, a ênfase continua sobre o fato de que o cristão não é coisa alguma e nem ganha nada sem amor. E mostra o raciocínio de Paulo que os dons espirituais exigem piedade a fim de serem verdadeiramente eficazes. Então, a gente percebe, estudando esse capítulo, que se o amor não conduzir, se não for o amor ou aquele que dá o ritmo, que dá o tom da nossa vida, nada que nós fizermos vai valer de alguma coisa. Então, os principais temas nesse capítulo, a espiritualidade cristã precisa estar arraigada no caráter de Cristo. E o fundamento principal do caráter de Cristo é o amor. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, concede dons a fim de manifestar a presença amorosa de Cristo. Então, o amor de Cristo, ele é a fonte da nossa espiritualidade e ele é a motivação da nossa espiritualidade. As ações inspiradas pelo amor visam ajudar outros cristãos a ver Cristo. Os dons espirituais são evidência da presença de Deus e apontam para o futuro preparado por Deus.
algumas orientações para o exercício dos dons. Ao inserir de modo abrupto, de novo, esse discurso sobre o amor, entre os capítulos 12 e 14, Paulo desenvolve a mesma argumentação que ele tem lá em Romanos 12, 6, ao falar sobre a medida com que Deus concede os dons a cada indivíduo. E a palavra no grego aqui para os dois textos é a mesma, carismata. O fato de Romanos 12, 6 ocorrer no meio de uma exortação à piedade, da mesma forma, sugere que para o apóstolo, os dons tinham qualidades dinâmicas. O Espírito concede os dons em proporção. Além disso, quando Paulo dá início à sua exortação sobre o uso dos dons, ao afirmar que a profecia deve ser exercida em proporção à fé do profeta, ele está afirmando que ela deve ser resultado do relacionamento do profeta com Deus. É uma questão de relação, a nossa, é uma questão de relacionamento. A nossa relação com Deus é que vai ditar como é o uso dos nossos dons. Para Paulo, a fé do cristão e a sua caminhada ou abrem a porta, ou criam portas, ou criam limitações para o uso dos dons espirituais que revelem o reino. Se o crente não tiver uma boa relação com Deus, ele não vai ter um bom uso, não vai fazer um bom uso dos dons espirituais que o próprio Deus dá graciosamente. Vamos ao texto. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então a gente vai, como sempre, nas nossas aulas, passando verso a verso, trecho a trecho, e depois a gente faz umas aplicações e a gente conclui. Quando ele fala no 31, no 12 e 31, que eu lhes mostrarei um caminho mais excelente, essa frase ela serve como transição, como se fosse um botão de reset que permite Paulo começar de novo, mudar de ênfase. Os coríntios consideravam os dons mais sobrenaturais o ápice da experiência da espiritualidade e da presença divina. Mas Paulo lhes mostrará o caminho mais excelente. Um caminho que não importa com a potência, com a importância do dom. Os dons espirituais são importantes, os coríntios devem buscar com zelo experimentar os melhores dons. É legítimo e a gente deve fazer isso. Existe, porém, algo maior do que todo e qualquer dos dons, algo que não é em si mesmo um dom espiritual, concedido a apenas membros do corpo, mas sim o alicerce de um modo de vida que deve dirigir a expressão de todos os dons, o amor. O amor, como eu disse,
ele deve ser a origem e aquilo que motiva os nossos dons. O amor é um alicerce, é um fundamento principal da nossa vida, das nossas atitudes como cristãos. E aí, nos 3 primeiros versos, Paulo dá 7 exemplos paralelos e que consolidam a argumentação, a sua argumentação. Com uma força retórica, a gente tem que lembrar que Paulo estudou retórica, então ele fala muito bem, ele argumenta muito bem, apresenta os seus argumentos muito bem. Ele cria uma situação hipotética em que apresenta a si mesmo como exemplo. Quando ele fala, ainda que eu faça isso, faça aquilo outro. No verso 1, ele fala sobre a língua dos homens ou dos anjos. Sem amor, qualquer forma de comunicação oral, seja falar a língua dos anjos ou falar a língua dos algum idioma humano, se torna apenas um conjunto de ondas sonoras, sons sem sentido algum. Quando ele fala de bronze que ressoa ou gongo que retine, contrasta com o som de um belo instrumento musical e se refere a vasilhas de bronze usadas em teatros como ressonadores. Ele usava essas vasilhas que pareciam um prato para amplificar a voz, amplificar o som, para se fazer ouvir. E esses instrumentos eram instrumentos ruidosos, sem vida, não era um instrumento harmônico, como um instrumento musical que você tira uma melodia dele. A intenção de Paulo ao se expressar desse modo é produzir imagens grosseiras e desagradáveis aos seus leitores coríntios. Paulo está sendo, no popular, curto e grosso, ele está sendo objetivo. Ele está mostrando como que uma vida sem amor, ela não tem beleza, ela não tem sentido, ela não tem objetivo. Verso 2, dom e profecia, e possa entender os mistérios, e ainda que eu tenha a fé capaz de mover montanhas. Paulo faz uma crescente, e ele vai do menor dos dons para o maior dos dons. Ainda que recebesse o maior dos dons do Espírito, a capacidade de ouvir audivelmente, plenamente a voz de Deus, e entender as suas revelações, e comunicar as suas verdades, e demonstrar o nível de fé que evoca o poder de Deus, um cristão não seria coisa alguma sem amor. Ter todo esse poder, todo esse conhecimento, toda essa capacidade e não ser orientado, conduzido pelo amor, é inútil. Paulo não afirma que os dons da pessoa se tornam menos úteis ou benéficos sem o amor. Ele anula a própria qualidade do crente, não é nem do dom. Vocês estão entendendo a profundidade do que Paulo está falando? Se não tiver amor, o crente é inútil. Não é o dom. No verso 13, quando ele fala que ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, essa inclusão surpreendente de um ato de extrema benevolência leva Paulo ao cerne da sua argumentação. Então aqui ele chega, ele atinge o ponto máximo, o ápice da sua argumentação. Até mesmo atos que possam constituir expressões de amor podem ser realizados pelo indivíduo com vistas à autopromoção e autoglorificação. E aí a gente lembra aquela questão do que a sua mão direita fizer, não deixe que a esquerda saiba. E é por isso, porque o que a gente deve fazer única e exclusivamente por amor, em amor. Doar os bens não é algo inútil, de maneira alguma. Simplesmente não traz benefício espiritual algum, ao menos que isso seja feito com base no amor. Quando ele fala que ainda que eu entregue meu corpo ao sofrimento para que possa me gloriar, ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, aqueles que venderiam não somente seus bens, mas a si mesmos como escravos, a fim de dar tudo aos necessitados, não colheriam benefício algum se o fizessem para autopromoção. Se não o fizessem baseado no amor. Até mesmo Paulo, que abriu mão de tudo e entregou sua vida por amor aos coríntios, a gente viu lá no capítulo 9, não colhe benefício algum se ele não tem amor nas atitudes dele.
Do verso 4 ao verso 7, de modo extremamente marcante, Paulo expressa as qualidades do amor com uma série de verbos. Ele acumula 15 verbos em apenas 3 versos. Então, ele faz isso para descrever as ações ou inações do amor. E com isso, retrata a espiritualidade dos seguidores de Cristo, com uma realidade dinâmica ativa e visivelmente transformadora. Negativamente, a escolha dos verbos do apóstolo Paulo reflete exatamente as áreas em que as ações dos coríntios não evidenciam o amor ágape. Já de maneira positiva, são verbos que descrevem a generosidade de Deus, o benfeitor dos coríntios. O amor é paciente, é bondoso, é benigno, ele não inveja. No verso 4. O caminho mais excelente é aquele no qual os seguidores de Cristo esperam com paciência. Ser ativamente paciente é sinal da espera do Espírito, evidência de uma vida de santidade e algo que os coríntios poderiam aprender ao imitar Paulo. Realizar atos de bondade ou de misericórdia demonstram o caráter de Deus e a presença dele, algo que os cristãos devem imitar. Segundo Paulo, enfurecer-se de inveja e comportar-se de modo arrogante, ser presunçoso e cheio de autoelogio são sinais da carne e não do Espírito Santo. Ao contrário da popularidade desse comportamento incentivado pelos sofistas, uma compreensão adequada de Cristo, que voluntariamente se esvaziou dos seus privilégios divinos, deve levar os cristãos a alegrar-se quando prestígio, honra e bênção são derramados sobre os outros. Então, esse amor, além de ser amor, é um amor abnegado, que se alegra mais com a conquista do outro do que com a sua própria conquista, por exemplo. Um amor abnegado a ponto da gente se sacrificar em amor pelo outro, assim como Cristo fez por nós. No verso 5, o amor não desonra os outros, não guarda rancor, né? Registro de ofensas aí em algumas versões, em algumas traduções. Continuando a lista de contrastes entre comportamentos inspirados por Cristo e comportamentos inspirados pelos sofistas, Paulo expande sua descrição para ações que não são motivadas pelo amor. O amor não desonra os outros. Talvez o termo usado por Paulo possa incluir uma referência ao comportamento sexual promíscuo comum na cidade. O amor não busca seus próprios interesses e ele não se ira facilmente. O amor não é um amor dodói, cheio de mimimi. É um amor que não é egoísta, que é altruísta. É um amor benigno. Ser benigno é não irar-se facilmente. O amor não guarda rancor, o amor não joga na cara. Quem ama verdadeiramente não tem uma pasta na memória com as coisas, isso aqui eu vou guardar para eu, numa ocasião boa, eu jogar na cara de fulano que eu fiz isso, que ele fez aquilo. O amor rejeita ideias de vingança. E é muito difícil isso, né, gente? Amor rejeitar ideias de vingança. Alguém te prejudicou, quando alguém prejudica a gente, muitas vezes o que a gente quer é dar o troco. E quando a gente é assim, a gente é mal. A gente não está agindo com amor. Amar quem ama a gente, quem trata a gente com amor, não é mérito nenhum. A gente amar, e quando a gente fala desse amor, é o amor que a gente deve ter com todo mundo. Absolutamente todo mundo. No verso 6, o amor não tem prazer no mal, mas ele se alegra com a verdade. Paulo usa uma terminologia forense aqui, sugerindo o poder transformador do amor se estende até mesmo a questões judiciais. O sofrimento e as injustiças infligidos a outros não podem ser fonte de alegria, mesmo que esses outros sejam adversários. Para os sofistas, benfeitores combativos, e outras pessoas, vencer uma ação legal, um processo na justiça, era mais importante que buscar a verdade. O patamar de riqueza geralmente determinava o resultado das ações legais.
Não sei se vocês conhecem algum país, eu acho que não existe, né? Algum país no século XXI onde a justiça beneficia quem é mais rico. Então, a riqueza determinava o resultado das ações judiciais. Os sofistas eram particularmente habilidosos na realização de campanhas que denegriam e desonravam seus oponentes e aqueles que lhes causavam algum prejuízo. De modo contrastante, aqueles que são transformados pelo amor de Cristo confia que Deus cuidará do seu bem-estar pessoal, não tem prazer algum no infortúnio de outras pessoas. A gente sabe que Deus vai cuidar da gente e que nós não podemos ter prazer na desgraça alheia. É isso que Paulo está falando. No verso 7 ele fala: sempre protege, sempre confia, espera, persevera. De modo quase que dialético, Paulo passa daquilo que o amor não inspira ou cria para aquilo que ele faz. Então ele sai do negativo para o positivo, do inativo, né, do que ele não faz, daquilo para que ele faz. A fim de expressar o caráter ilimitado das ações do amor, o apóstolo repete de forma redundante a palavra, né, o termo sempre, diante de cada verbo. De uma perspectiva positiva, o amor protege sem limites. Sempre quer dizer não ter limites. Não se trata de ingenuidade, mas de prontidão constante em confiar e renovar a confiança, pois a esperança permanece inextinguível ou ilimitada. Logo, o amor sempre persevera. No verso 8 a 12, então, os dons espirituais são manifestações da presença de Deus, sinais de que o reino de Deus já veio, o reino de Deus já foi inaugurado. São demonstrações do já, na tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus. A gente já falou isso várias vezes em diversos contextos, em diversas aulas, sobre o já e o ainda não. Quando vier o que é perfeito e Cristo preencher tudo em todos, quando todo joelho se dobrar, toda língua confessar Cristo como Redentor, os dons espirituais cessarão, não farão mais sentido. Porque quando Cristo de fato tomar posse, né, digamos assim, e reinar sobre todos os povos, o amor se fará presente. E não haverá opção do não amor. Quando isso acontecer, os dons do Espírito deixarão de serem necessários, e aí os dons do Espírito cessarão. No verso 8, fala que as profecias cessarão. Uma vez que os dons têm propósito temporal, o seu uso chegará ao fim. Eles vão cessar em algum momento. De modo contrastante, o amor jamais terá fim. O amor não desmoronará. Os dons são meios usados por Deus para transformar a sua presença e seu amor, para mostrar a sua presença e seu amor até que o seu povo veja face a face. O amor é a verdadeira essência e a expressão da presença de Deus. Portanto, o amor jamais terá fim. Em outras palavras, quando vier o que é perfeito, as imperfeições que o pecado traz ao amor desaparecerão. E a pureza do relacionamento pretendido por Deus desde o princípio será plenamente restaurada. Oh Deus, faça esse tempo chegar logo. Nós estamos precisando. Nessa ocasião, os dons deixarão de ter um propósito e serão eliminados, juntamente com todos os adversários de Deus. Quando vier o que é perfeito, né, quando ele trata dessa questão da perfeição, do que é perfeito, no verso 10 e 11, ele quer dizer o quê? Quando vier a plenitude da maturidade, as capacitações que os coríntios afirmam no presente ser demonstrações de maturidade se revelarão como meras expressões de imaturidade e até mesmo como brincadeira de criança.
não terão valor. Consequentemente, a evidência e a maturidade autêntica, e a maturidade autêntica não é um dom espiritual específico, mas sim o amor. Os dons cessam enquanto o amor permanece. E nessa permanência, nesse amor permanente é que Paulo está falando, né? Desse amor permanente que Paulo está tratando. E por ser permanente, ele é maior, mais importante, mais fundamental que as outras coisas. No verso 13, quando ele fala, permanecem agora esses três. Paulo agora está interessado e nos mostra diferenciar, né, a diferença entre o que permanece e o que passa. Mais uma vez, o amor expressa a presença de Deus. Os dons são meios temporários da graça de Deus. O amor é permanente. Fé, esperança e amor. A inserção repentina da fé e da esperança sugere que Paulo não visa fazer uma declaração teológica a respeito da natureza eterna da fé, da esperança e do amor. Antes, essa tríade, né, esses três elementos, essa tríade é uma forma resumida de falar da plenitude da vida cristã. Ainda assim, mesmo entre esses três, o amor é maior. Mesmo entre os três que são perenes, permanentes, eternos, o amor é superior a eles. Como o amor expressa a natureza eterna de Deus, o amor é eterno. Deus é eterno, o amor expressa a natureza de Deus, o amor é eterno. A fé e a esperança são elementos fundamentais da experiência cristã, mas não continuarão na eternidade. Eu falei que eles são perenes, né? Mas eles não permanecem na eternidade. Eles não continuarão na eternidade. Afinal, na eternidade, nós habitaremos com Cristo face a face. Veremos Deus face a face. Então, nós não precisamos da fé. E quando chegar o dia de Jesus, se apossado que é dele, nós não precisaremos mais de esperança. Tudo aquilo que nos foi prometido se cumprirá. Algumas considerações, então, teológicas. Foi a vontade de Deus revelar-se à sua criação como amor. Deus tem outros atributos, tem outras características que ele poderia ter se revelado a nós por meio delas. Mas foi uma opção. Deus quis se revelar a nós como amor, a fim de que os dons espirituais operem e confirmem o propósito de Deus. O seu uso precisa revelar o caráter de Deus que os concede. Sem amor, os dons espirituais obscurecerão o que lhes foi incumbido que revelasse. Sem amor, os dons espirituais não cumprem o seu propósito de revelar a Deus, de revelar o Evangelho. Algumas aplicações sobre a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não pode ser reduzida à mera experiência pessoal da divindade ou com o divino. Inspirada pelo amor, a espiritualidade cristã concentra-se em revelar a Cristo. Ela aponta para fora e não para dentro. O objetivo da espiritualidade cristã é bradar, é declarar para todo mundo o que nos foi revelado no íntimo do nosso relacionamento com Deus. O seguidor de Cristo precisa revelar o caráter de Cristo. Um discípulo precisa revelar o caráter do seu mestre. A espiritualidade cristã não está relacionada com o bem-estar. Ao contrário do que muitos têm pregado e muito tem se pregado ultimamente. Mas a espiritualidade cristã está relacionada com a disposição de participar dos sofrimentos de Cristo.
do sacrifício de Cristo. Não tem nada a ver com bem-estar. Como é que a gente pode querer bem-estar se aquele que a gente segue não preocupou em momento algum com o seu bem-estar? A ligação entre fé, esperança e amor e o sofrimento é imediata. Elas são intrinsecamente e estão intimamente ligadas. Romanos 5, 3 e 5 diz o seguinte, eu vou ler o 4 também. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha a relação aí, ó. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Segunda coisa, sobre o uso dos dons. O Espírito concede dons aos cristãos a fim de capacitar a comunidade de Cristo a ser um exemplo fiel de Cristo. Os dons espirituais têm o objetivo de capacitar a comunidade, capacitar individualmente a comunidade a ser um exemplo, a ser um espelho de Cristo. Uma vez que os dons são expressões de poder, seu uso indevido pode produzir resultados opostos aos pretendidos. E aí é juízo para a gente usar indevidamente o que o Espírito nos concede. Essa inversão acontece quando a pessoa que recebe o dom é glorificada em lugar daquele que concede o dom. Então, meu querido, se a gente tem algum dom concedido pelo Espírito Santo, e nós temos, todos nós temos, e a gente está recebendo a glória por esse dom, essa glória é indevida. Devemos glorificar aquele que concede o dom. Todos os dons, do mais espetacular ao mais simples, precisam se tornar articulações, expressões do amor de Cristo e não ilustrações ou ferramentas de devoção pessoal. O amor é o caminho mais excelente, pois guarda os cristãos do egoísmo. Quando o amor é propulsor dos dons, os dons devem se tornar expressões da presença de Cristo. E quando o egoísmo é o propulsor dos dons, eles revelam a presença de quem o recebeu. E desse modo, quando revelam o homem, abafam a voz de Deus. Os dons deixam de cumprir aquilo para o qual eles foram criados. O objetivo dos dons, à medida que os dons são provisões para o presente, concedidos a fim de permitir a continuidade do ministério de Cristo, eles são relevantes apenas à medida que dão testemunho acerca de Cristo. Os dons servem para mostrar a Cristo. E eles deixam de ser úteis quando eles passam a não mostrar a Cristo. E se eles não estão mostrando a Cristo, no fundo, eles estão escondendo Cristo. Paulo nos mostra isso pela abnegação de dar todos os bens. Quando ele fala lá no início, né, acho que é o verso 4 ou 5. Pois mesmo um ato como esse pode ser feito sob a motivação egoísta de exibir devoção. Como testemunhas acerca de Cristo, os nossos dons abnegados ajudam a conduzir tanto os cristãos quanto os não cristãos a uma compreensão mais profunda da natureza de Cristo e uma compreensão mais profunda do poder transformador de Cristo e do Evangelho. O amor transforma pronunciamentos em ocasiões reveladoras de bênçãos e instrução. O amor converte o conhecimento e a sabedoria de motivos de orgulho para instrumentos de conselho e orientação. O amor transforma algo inútil em algo útil. O amor dá vida às coisas que a gente faz dentro da comunidade, dentro do reino.
O amor transfere a fé que move montanhas do âmbito da exibição, moviu a montanha, para o âmbito da empatia e do auxílio. O amor, inclusive, os atos de ofertar, deixam de visar a autoglorificação e passam a ser realizados com a disposição de sofrer e de participar. São para essas coisas que os dons existem. Quarto, quando o que é perfeito chegar. Gente, eu anelo, eu espero demais esse dia. Paulo faz um contraste entre a natureza temporal dos dons e a natureza eterna do amor. E isso leva Paulo a apresentar uma série de imagens inesquecíveis que contém a promessa de algo maior por vir. O que temos agora é parcial, tudo isso que a gente tem agora é efêmero, é passageiro. Mas tudo isso que é volátil, que é efêmero, será substituído por aquilo que é perfeito, aquilo que é eterno. As expressões mais extraordinárias de poder e da presença de Deus, os dons, são meros exemplos daquilo que se tornará a norma. Os dons dão testemunho de um tempo vindouro mais magnífico do que a própria expressão perfeita de um dom. De modo semelhante, no espelho embaçado, há a promessa da clareza de uma visão perfeita. Então, quando a gente não enxerga perfeitamente por causa do pecado, e no momento do uso de um dom baseado no amor, a gente consegue ter uma visão, mesmo que por uma fração de instante, a gente consegue ter uma visão mais nítida daquilo que é perfeito, daquilo que está por vir. O espelho embaçado revela de modo indistinto o que o espelho embaçado revela de modo indistinto precisa existir e posteriormente será visto com nitidez absoluta, face a face. Nós existimos para refletir a Deus, refletir a Jesus, a imagem de Jesus. E o uso dos dons corretamente faz essa imagem ser mais clara. E no momento que essa imagem é mais clara para a gente consegue ter um vislumbre daquilo que será eternamente. Então, como o apóstolo exclama, e conhecereis plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido por Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Jesus, volta logo. Conclusão. Daqui à eternidade. O capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado a obra mais grandiosa, mais vigorosa e mais profunda que Paulo escreveu. Fala sobre a superioridade do amor, sobre os dons, as excelências magníficas do amor e sobre a perenidade do amor. O amor é superior por duas razões: pelas suas qualidades e por sua perenidade. Os dons cessam, são apenas para essa vida e apenas para esse mundo. Os dons são para a igreja militante. Porém, o amor, além disso, é para a igreja triunfante. Quando Jesus, o Senhor da igreja, voltar em glória, o amor permanecerá, porque Ele é o amor. E eu quero finalizar com essa frase. A fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria. A esperança sem o amor é horrenda. O amor é fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. Sem o amor, a nossa esperança ela é cambaleante. E sem o amor, a nossa fé é fria, a nossa fé é vazia. Que nós sigamos agindo em amor, por amor, até que o amor se faça plenamente presente. Um abraço, meus queridos. Até a próxima.